vou trazer para vocês, então, a forma como chegou para mim o download e eu fui escrevendo. Ele diz: nunca houve distância entre vocês e nós. Somos parte da mesma criativa expressão. Aqui o que ele está querendo dizer, né? Sobre o processo de sermos partes daquilo que é a fonte. A fonte se divide para gerar seus fractais, a sua experiência fractalizada. Então, quando a gente consegue compreender essa questão, a gente vai entender que a gota e o oceano têm as mesmas propriedades. A gota, ela é parte do oceano, mas ela faz trabalho de gota. Mas ela é o oceano. O oceano existe por conta das gotas, e é isso que ele está querendo trazer aqui. Então, somos parte da mesma criativa expressão, ou seja, daquela base aonde saiu a fonte, existe tudo, só que de forma múltipla, porque esse era o papel, esse era o principal objetivo da fonte. Eu estou em você, assim como você jamais saiu de mim. Toda a sua criação é um desenho e inspiração do que são programados para expressar a verdadeira expressão da riqueza artística divina. Aí ele quis dizer que dentro do sistema, quando o sistema começa a desenvolver aquilo que é o código base daqueles que são os primordiais, é cocriar. Eles veem como aquilo que seria a programação das primeiras cocriações. Então eles expressam de si a arte de cocriar, o que ele chama aí de a riqueza artística divina. Nós os contemplamos, nós os acolhemos, e muito pouco podemos compreender a sua materialidade. Assistimos e participamos desse projeto, como arquitetos e engenheiros da criação. Porém, a matemática tem sua inteligência própria e ganha vida expressiva para nos presentear e nos encantar com os mistérios que nem mesmo um ser da minha construção tem conhecimento. Aqui, ele quis trazer a questão de como funciona essa parte dos criadores, daqueles que dão vida, né, ao sistema cocriativo. E ele diz que mesmo com a programação, ou seja, com o cálculo, a matemática por si só se torna inteligente e acaba os contemplando com a diversidade. Porque uma coisa é você ter o plano cocriativo, outra coisa é você ver esse plano cocriativo experimentando e experienciando. São modos diferentes entre aquilo que seria o papel, o rascunho, por exemplo, né? O projeto e a realidade construída e em funcionamento. A fonte é a lógica que transmuta, cria e se recria o tempo todo. Ela se desenvolve e aprende com toda a bagagem de suas partes. O estado finito e infinito é a sua construção. Ele sempre é seu próprio antagonista. Ou seja, aqui a gente vê o efeito daquilo que a gente chamaria de a dualidade coexistindo, né? Em suas partes de polaridade, sendo então aquilo que seria processo cocriativo baseado na polaridade, naquilo que é antagônico. E percebo que essa é a maior perfeição, pois está no imperfeito a sua perfeição de gerar de si toda a sua calculada e incalculável expressão. Aqui tem a ver com aquilo, projeto, quando você monta, e o resultado que é incalculável e imprescindível, porque é único, e se mostra em sua amplitude que está fora da base de cálculo ou de projeto. Te acesso para te experienciar e aprender por ti, mais sobre mim e sobre a criação. Porque se nós somos fractais, quando ele faz acesso ao humano, ele aprende mais sobre como é ser um arquiteto, como é ser um criador, através da sua criação. Vocês são algo imensurável e carregam o código que define a própria ideia existencial. Quando ele fala sobre nós contemos o código, ele quer dizer que, naquilo que é a programação de tudo, a cocriação recebe não só o código da própria fonte, mas o código da própria ideia de cocriar. E depois a gente vai ver à frente que isso tem um significado mais amplo. Haverá um momento em que toda essa potencial capacidade lhe será compreendida, e então todo o sistema irá se reorganizar em uma outra matemática expressiva,
e tudo que conhecemos voltará ao início, o que é o desconhecido em novo formato existencial. Essa parte aqui eu vou explicar mais pra frente, porque tem um entendimento que a gente precisa trazer. Eu perguntei se ele iria assinar, porque eu sabia que se tratava de algo canalizado. Ele me disse que compreende a minha pergunta, mas que na compreensão dele seria eu mesmo, não teria algo externo, mas é como se acoplado no meu campo, eu sendo parte dele, eu mesma estaria trazendo todo esse conhecimento. Eu também compreendi sob a ótica do que ele quis dizer. E aí, carinhosamente, num conforto que ele entende, ele lê aquilo que é meu campo, entende como eu sou, como a construção humana é. Ele entende que nós temos a necessidade daquilo que são as classificações, os nomes. E aí ele me disse, eu sou a luz da manhã. É assim que ele assinou. Aí eu fiquei num estado muito de êxtase, porque essa canalização, ela me deu uma energia que eu não consigo explicar. Ela era sutil e ao mesmo tempo muito forte, e ela mexeu com toda a minha estrutura. Então eu senti que ele queria trazer mais explicações ou trazer mais conhecimento, porque eu estava muito disposta a isso, eu estava aberta, receptiva. Então ele continuou. Então ele diz para mim que a polaridade é a força da existência de tudo. Tudo é antagônico. Aí ele fala sobre a dualidade tendo o potencial de gerar a co-criatividade, a criatividade. Criar algo precisa de um processo, de uma equação. E pelo que eu entendi, pela linguagem que eu consigo compreender, é justamente usando a polaridade. Cada fonte expressa 12 universos. Cada universo gera 144 mil possibilidades. Deixa eu parar aqui. Quando ele fala a fonte, cada fonte expressa 12 universos, ele fala de um sistema que vai gerar 12 universos para gerar aquilo que é a possibilidade co-criativa máxima, a quantidade máxima de experiência. Eu percebi que alguns números, eles são uma linguagem universal. E eles funcionam de uma maneira para dar uma matemática que funcione universalmente e que seja a equação da existência, tanto do processo co-criativo quanto das dimensões e de tudo que existe, inclusive dos universos. Então ele fala aqui de 12 universos que estariam conectados a uma fonte, ou seja, esta fonte gera de si co-criativamente 12 universos. E cada um desses universos, eles possibilitam 144 mil possibilidades até. Então veja, cada fonte, ela tem o seu finito de possibilidades de experiência. Ela já conhece aquilo que é o seu finito. Porém, a expressão, quando ela é criada, ela causa o impacto que eu falei para vocês, que é quando sai do papel, quando sai daquilo que é o desenho, e passa a ser realidade. As minúcias e os detalhes de algo que é co-criado, a experiência, a bagagem disso, é o que a fonte não conhece. Então vamos continuar. Então vou só repetir a frase. Cada fonte expressa 12 universos, cada universo gera 144 mil possibilidades, que fecha a conta da criatividade de cada fonte. É o estado finito que eu expliquei. Não tem progressão, ou seja, esse número ele não aumenta. Tem totalidade. Ela é uma totalidade que expressa a sua máxima possibilidade matemática e ela quer a experiência, a bagagem experimental disso. Depois tudo se reinicia em uma nova criativa expressão, com valor finito de experiência. Logo após se reinicia. Então é um processo onde essas fontes, elas geram todas, elas multiplicam, elas dividem para multiplicar, ou seja, ela cria uma divisão de 12, geram 144 mil. Esses 144 mil dão a máxima possibilidade, que é um estado finito. Ela pega aquilo que é a essência da experiência, da bagagem, ela entra num sistema de compreendimento de si e ela se reinicia.
para outras possibilidades que ela pode projetar. Então vamos lá. Só repetindo, depois de tudo, se reinicia e em uma nova criativa expressão com valor finito de experiência, logo após isso ela se reinicia, programando outras 144 mil possibilidades em cada universo. Em cada dimensão, em cada camada tem 144 mil códigos de expansão criativa. Aqui é assim. Então você tem lá 12 universos, tem 144 mil possibilidades. E em cada universo existem 12, pelo que eu entendi, 12 camadas dimensionais. Em cada camada tem um código, seria algo que contém o processo criativo que vai gerar 144 mil experiências em cada camada. Então é uma matemática que se aplica em camadas, repetindo números, mas em camadas. E a gente consegue entender que tem um desenho, então, um cálculo muito grande, de qual para a gente vai ser um número muito expressivo. Mas é assim que a coisa acaba funcionando, tá? Então vamos continuar. Esse número existe como base da divisão. Eu percebi que esses números, como eu disse para vocês, eles são muito significativos. A gente vai entender isso melhor, porque eu acredito que até mesmo essa explicação, esse acesso, a gente vai ter outras partes que vão somar ou que vão dar um desenho melhor, tá? Desse acesso. A expressão tem números equacionados de possibilidades de divisão e um intervalo de existência em que as 12 são uma única força que ele chama de abismo. Aqui é assim. Existem, pelo que eu vi, 12 camadas de dimensão. As camadas têm as suas experiências. E existe uma localidade que ele chama de abismo, que seria um local onde todas essas experiências elas se integram e experimentam todas essas matemáticas de cada dimensão, 12, cada dimensão, 144 mil cumpre e fecha. A outra camada, 144 mil possibilidades fecham. Toda essa totalidade, ela experiencia num local que é simultâneo e é uma outra forma experimental que não dividida em camadas, mas integrada. Então vamos aqui voltar. Voltando então, deixa eu ver aqui onde a expressão tem números equacionados de possibilidades de divisão e um intervalo de existência em que as 12 são uma única força, que é a questão do abismo. O abismo revivencia todas as contas de possibilidades, ou seja, tudo que aconteceu no processo expressivo, criativo, nas 12 camadas de dimensão, com todas as possibilidades, depois é revivido dentro desse abismo em totalidade. Vamos lá. Das 144 mil expressões de cada nível ou dimensão, que dá o código íntegro da experiência fractal inteira. Isso é a máxima expressão de experimentar. Então veja que a fonte ela se reorganiza, gerando processos de divisão, e depois, mesmo experimentando nas camadas de divisão, ou seja, nas camadas fractais, ela ainda tem uma outra experiência em totalidade, compreendendo ou absorvendo cada experiência de cada uma dessas 144 mil possibilidades novamente de uma outra forma. Quando zera, ou seja, quando essa possibilidade dentro das camadas de dimensão e a camada lá daquilo que a gente vai chamar de abismo zera, você se integra ao cérebro. Seria essa fonte que gerou toda essa experiência. Então ele chama que integra ao cérebro número 1, aguardando a conclusão dos 12 códigos, ou seja, aquilo tudo que é os 12 universos experimenta, toda a divisão, toda a matemática de cada universo, com todas as suas 144 mil experiências. Quando o ciclo finaliza, ela literalmente se consome em um tipo de êxtase de si, e se reinicia para promover outros níveis de experiências. O sistema inteiro é retroalimentado. A cada 12 códigos conclusos, um upgrade de criativa expressão acontece na fonte inicial. E essa é a beleza de tudo.
A experiência é o único objetivo fixo central. Então veja, ela se divide, se multiplica, experiencia de todas as formas possíveis, tanto na sua ideia fractal, quanto nessa ideia plural. Ela entra em seu próprio êxtase, ou seja, ela conclui aquilo que é teu programa, e nesse êxtase ela se reinicia, ou seja, ela zera o processo para iniciar outra nova programação. É magnífico a forma, padrões geométricos e uma matemática totalmente lógica e calculável. Quando eu estava tendo esse acesso, esse ser me deu o desenho. Essa matemática, ela ficou desenhada para mim. Então era algo para mim imensurável. Eu não sei se eu consigo ter capacidade de passar isso, por exemplo, num papel, sabe? Ou trazer um cálculo. Posso até tentar, acredito que acessando a informação novamente, entrando na temporalidade desse acesso e dando a capacidade para o meu cérebro conseguir abrir novas trilhas mentais para poder traduzir isso melhor, possivelmente eu consiga trazer mais informações complementares. Aí ele volta e continua me chamando assim. Ele está me chamando de 6. Houve várias consciências que me chamaram por esse número. Esse número ele tem a ver com aquilo que é meu programa de alma, ou aquilo que é o que eu preciso trazer aqui no significado desse número como meu processo experimental, tá? Então, ele está me chamando de 6 e disse assim: a hora que você compreender essa equação, você terá conhecimento da existência matemática, minha querida. Ou seja, ele me deu o vislumbre de poder me integrar dentro do processo dessas equações, dessa matemática, e ser possível, então, eu ter uma interpretação de conhecimento ou reconhecimento sobre como esses números funcionam. E isso trará o potencial de você entender todo o desenho e previsão das possibilidades de cada parte existente. Isso te dará o desenho da própria assinatura da fonte. Por quê? Porque se eu entendo aquilo que é a matemática do sistema, eu vou chegar num número que seria a assinatura da própria fonte. O código central que suas partes estão buscando. Aqui ele quer dizer, porque assim, eu acesso bastante alguns fractais meus, alguns seres da minha regência que são partes de mim, a gente já falou disso em outros vídeos, né? Que aquilo que nos rege somos nós mesmos, mas em camadas dimensionais e tendo outras programações. E eu tenho o prazer de me comunicar com algumas dessas partes. E tem 2 seres em especial que eu me comunico bastante, que é o Alkster e a Atrix, que estão em busca justamente deste código, deste entendimento. E é isso que ele quer dizer aqui, tá? Quando ele fala, né, que as suas partes estão buscando, é referente aos meus fractais que estão em comunicação comigo. Ele diz que tudo tem um desenho matemático e que há uma matemática de cálculo, onde foi configurado, e eu, enfim, irei compreender como cada evento futuro se desenha em cada parte fractal e em cada parte existencial. Aqui, seria o cálculo da probabilidade, porque quando você entende a matemática, você também entende as probabilidades. E a probabilidade, pelo que eu consegui entender nessa amostragem que ele me deu, né, nesse vislumbre, é que esses ciclos se repetem e eles são previsíveis, e eles são possíveis de compreensão. Então, tudo passa a ser previsível, porque até o cálculo daquilo que seria o evento mais previsível é possível a gente conseguir entender. É algo complexo e simples ao mesmo tempo, mas que daria uma assertividade de eventos cíclicos do próprio planeta, da própria existência, da construção e do que vai acontecer, daquilo que está lá na rede de possibilidades e de cada experiência fractal, ou seja, todos os fractais, eles também têm programas. E se você entende a base, você entende a programação de cada fractal. Ele disse que é possível estar integrado a essa grande matrix, estando vivendo exatamente em uma dimensão mais densa,
porque a própria densidade guarda a chave da construção dela. Quanto mais sutil é o entendimento base do primeiro ato criativo. Aqui ele quis dizer que quando uma expressão acontece, quando um co-criador, uma fonte, um código vai expressar a sua criativa forma, né? O que vai criar, ele vai dar vida a algo, ele usa de muita energia. Ele coloca muita energia. Então, que em dimensões ou seres ou situações que têm uma densidade maior, que seria a força da expressão, esses têm como se carregados em si uma maior expressividade dos códigos originais. E quanto mais sutil, mais fraco fica esse sinal. O que dá pra gente uma inversão de entendimento sobre o que é etéreo, e que é muito fácil de a gente ver isso dentro do campo da espiritualidade, de a gente endeusar e muitas vezes colocar um crédito maior em seres mais etéreos e acreditar que eles estão mais próximos do conhecimento do que nós. E a gente invalida muito a matéria, a nossa existência e a nossa condição densificada. Mas vejam que esse espelho ele reflete de formas diferentes e dá pra gente uma compreensão de que a densidade ela tem uma beleza muito grande e ela tem uma capacidade enorme de carregar uma maior expressão. É como se ficasse mais marcante, exatamente pelo ato da força que esses seres têm quando eles expressam a densidade. Muitos dos códigos originais desse sistema co-criativo, eles ficam então nessa expressão. E à medida que vai ficando etéreo, ele vai ficando também mais etéreo. Vamos lá, onde eu parei aqui. Tá. Ele diz que para criar algo, a quantidade de densidade é enorme. Então a fonte cria seus códigos nelas, porque é a sua maior expressão de movimento e força criativa. Aqui tá o que eu expliquei, tá? Essa parte deve ter ficado bem zonza, porque para mim foi incrível imaginar essa questão e passar pela minha cabeça de quantas vezes a gente dá essa ideia diferente de que o etéreo é mais próximo daquilo que são os códigos criativos ou daquilo que são os co-criadores. E na verdade a gente está mais próximo do que a gente pensa. Então me deixou zonza. Os códigos do desenho dessa dimensão e o desenho de como foi construído o sistema pode ser acessado por nós. Aqui ele quis trazer a ideia de que essa dimensão ela favorece o acesso a algumas informações, até pelo modo como ela foi construída e também por essa questão da densidade guardar mais os códigos. Então vamos lá, por isso fomos desenhados assim e por isso temos tanto boicote e tentativa de invasão da nossa essência. Aqui ele estaria comentando sobre a quantidade de assédio que o humano acaba recebendo, porque ele tem também em sua construção algumas coisas que facilitam que outros seres tentem buscar os códigos aqui, porque essa ideia que ele está me trazendo, ela também é conhecida por algumas consciências. E como o humano guarda e reserva em si parte do que é esse código, ou a expressão de entendimento desse código, então existem várias consciências que têm interesse em tentar trabalhar o subconsciente do humano, porque a gente consegue compreender que o subconsciente é algo que funciona num modo que é fácil dessas consciências fazerem acesso e persuadir, e é um mecanismo mais fraco nosso, porque a gente ainda tem algumas limitações de administração desta região nossa do cérebro. Então, muitos dos assédios acontecem pela linha de subconsciente. E tem outras formas também, né? Persuasão de troca, contratos, chipagens, enfim. É sobre isso que ele está falando aqui. A densidade é uma energia moldável, da qual você a manuseia, sem precisar se abastecer dela. Ou seja, ele quer explicar que a densidade é só uma força. E você consegue manuseá-la
sem necessariamente você ser tomado por ela em sua forma, onde ela densifica aquilo que é as suas ideias, as suas intenções, as suas ações. Então, a densidade é uma energia mudável, da qual você a manuseia sem precisar se abastecer dela. As polaridades são ferramentas de manuseio, que com inteligência e maestria podemos utilizar para os fins que elas podem ser úteis. Aqui quer dizer que polaridade é algo como se fosse uma ferramenta. E se a gente conseguir ter essa sabedoria e essa inteligência consciencial, que não tem a ver com a inteligência cognitiva, e sim com a inteligência consciencial, nós podemos então fazer uso dessas polaridades, compreendendo qual a sua melhor aplicação. É isso que ele quis dizer aqui, tá? A força criativa depende de um empenho de força que tenha uma polaridade que a sustente em sua expressão. Para construir a base de um sistema, você precisa de uma força massiva que ausente tal intenção. Por isso, os códigos de construção, que seria tipo a força pensamento, ou seja, a ideia expressiva, né? O desenho de quem cocria, o pensamento criativo, né? Da construção original. Então, a sua primeira expressão ou em seu primeiro ato será o alicerce das camadas de construção. Aqui ele quis dizer, então, que a densidade, ela promove o berço da cocriação. Ela sustenta a cocriação que vai existir. Porque tudo que é cocriado acaba tendo algum nível de materialidade e densificação. Então, precisa que a base, o berço dessa construção, seja bastante forte para sustentar todo esse processo cocriativo. Para sustentar tanta matéria em desenvolvimento, mesmo que seja um número presumido e calculado, precisa ser de base muito densa. É essa explicação que eu dei. Existe uma forma, o sistema cocriativo ele encontrou uma base, um mecanismo que sustentasse aquilo que era o desenho cocriativo. Então, mesmo que seja um número que ele conhece, que toda a cocriação, todo o desenvolvimento cocriativo ele é conhecido, ele é calculado, ele está ali como se fosse na prancheta, já desenhado com os cálculos, para que isso se desenvolvesse e se torne possível, a base, ou seja, o sistema que vai absorver, que vai sustentar esse processo, que seria o que? A matrix aqui, tem que ser de base densa. Aí depois eu escrevi uma coisa que eu estava vendo, porque nessa hora ele trouxe para mim o desenho, como se fosse um plano mental, uma visão mental desse processo. Eu escrevi, eu estou vendo tudo na minha mente, mas tenho limitação para traduzir, porque nessa hora eu comecei a perceber que nesse estado meio bilocado que eu estava, tudo parecia muito simples, fácil e muito lógico. Mas eu entendi que meu cérebro estava precisando ainda abrir trilhas mentais novas para traduzir melhor essa informação. Então é um desabafo que eu coloco aqui, tá? É imensurável dizer o quão forte e agradável é acessar coisas assim. E o quão pequeno ainda é meu cérebro em capacidade de processamento e tradução. Quando a gente acessa coisas assim, é natural que a gente sinta essa parte o quanto a parte cognitiva tem que melhorar, né? Essas trilhas, e o quanto o cérebro vai ter que processar ainda para criar essa estrutura para você traduzir. O lado legal disso tudo é que existe em mim esse entendimento de que o acesso ele pode ser reacessado. E já me veio essa menção, essa lembrança de que o acesso ele está na temporalidade. E uma vez que você faz o acesso, você consegue, com as suas técnicas, né? Eu uso o artefato, então eu entro no meu artefato e eu dou instruções, então, para o artefato me dar aumento de capacidade, porque ele é um capacitador. E como ele potencializa o sinal, eu também dou um comando para aquilo no meu campo e para que eles façam a transmissão daquilo que é esses ensinamentos, esses códigos para as minhas células e principalmente para o meu cérebro, para que eu tenha aumento cognitivo, trilhas mentais novas para fazer a tradução. Eu quis trazer uma explicação de como tudo isso aconteceu
Espero que vocês tenham gostado.